Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula de AutoCAD. Eu estou aqui no Classroom, na data do dia 9/4, onde foi postado a nossa segunda aula de AutoCAD. Cada turma vai ter a sua aula postada no dia correspondente da semana que você tem a aula de AutoCAD. No caso, essa turma tem aula de AutoCAD toda quinta-feira, então toda quinta-feira tem conteúdo novo de AutoCAD. Para acessar o conteúdo, basta vocês clicarem sobre a matéria, que vai aparecer a descrição do documento e a atividade em PDF. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução ao AutoCAD. Na aula passada, a gente falou de como fazer o download da ferramenta. A primeira coisa que a gente tem aqui é a opção de inicialização do AutoCAD, que eu já falei na outra aula. Basta vocês darem 2 cliques na ferramenta, ou vocês virem no menu Iniciar e procurar pela ferramenta AutoCAD. Ao encontrar a ferramenta, basta dar 2 cliques em cima dela e aguardar a tela de carregamento. Depois da tela de carregamento, a gente vai criar um novo documento, mas também a gente pode abrir documento salvo no computador ou os documentos recentes. Eu já estou na área gráfica, ou seja, na área de trabalho do AutoCAD. Toda essa etapa que eu fiz com vocês, ela vai estar na minha apostila, detalhadamente. Vamos para o ambiente gráfico. É bem simples de se entender. Aqui eu tenho uma figura representando a área gráfica do AutoCAD. Na parte superior e inferior, nós temos o que chamamos de atalhos. Essa área aqui é a área gráfica. Essa cruz que vocês veem no centro da tela é o que nós chamamos de cursor de tela. Aqui embaixo eu tenho os menus de impressão e modelagem de desenho, ou seja, o espaço de modelação. Essa área eu tenho a linha de comando, onde nós vamos digitar os atalhos dos comandos e é onde o AutoCAD vai ter a conversação quando nós ativarmos um comando. Aqui eu tenho os ícones UCS, aqui as coordenadas. Qual a diferença desse ícone aqui para esse ícone aqui? Esse ícone aqui, a gente vai trabalhar com X e Y, ou seja, nós vamos trabalhar com figuras planas. Esse ícone aqui serve para figuras 3D. Aqui, nesses ícones, nós temos as abas de arquivos, onde a gente pode voltar para a aba de Start. Aqui é o documento que a gente está trabalhando agora e a gente também pode abrir outras abas. Aqui em cima nós temos a identificação do documento. Essas abas aqui são o que nós chamamos de menu de barra e é através dela que nós vamos trabalhar os comandos do AutoCAD. Toda essa explicação ela vai estar aqui nessa imagem, onde cada item vai estar sendo explicado separadamente para vocês entenderem melhor. Vamos falar agora sobre o menu de opções. No AutoCAD, nós temos um menu de opções, ou seja, o menu de documentos. Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Essa aba aqui, eu tenho o que a gente chama de novo documento. Então, toda vez que eu clico em novo documento, eu posso criar qualquer documento com qualquer tipo de extensão escolhida. Então, aqui eu tenho o DWT, que é o formato de template, e o DWG e o DWS, que são os formatos utilizados no AutoCAD. Nas nossas aulas, nós vamos ver esses primeiros 2 formatos, que é o DWG e o DWT. A segunda aba serve para nós abrirmos documentos já salvos dentro do computador. Então, eu consigo ter acesso a todas as pastas que eu tenho no computador e, assim, encontrar os documentos. Também podemos abrir os documentos achando o documento na pasta e dando 2 cliques sobre ele. Save e Save As.
Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Qual a diferença entre salvar e salvar como? É bem simples. No primeiro save, ou seja, a primeira vez que eu vou salvar o documento, ela não tem diferença. Ela só vai ter diferença a partir do segundo save que vocês deram no documento. A partir do segundo save, essa opção aqui vai servir para você atualizar o documento. Toda vez que eu apertar em cima desse ícone, ele vai atualizar. Então, eu perco a versão anterior e salvo com a versão nova. O Save As, depois do segundo save, eu consigo criar várias cópias daquele documento. Vou dar um exemplo. Eu tenho um documento, esse documento foi salvo no meu computador, só que por algum motivo eu tenho que fazer uma modificação. Uma modificação minha ou que algum cliente pode ter requisitado. Se eu salvo esse documento e atualizo ele, caso o cliente ou eu mude de ideia, eu vou ter que refazer o trabalho novamente. Então, eu vou ter 3 trabalhos. O primeiro de construir, o segundo de refazer e o terceiro de construir novamente o arquivo anterior. Se eu aperto em Save As, eu consigo salvar esse mesmo documento com várias cópias, várias versões. Então, vamos supor, toda vez que eu crio um documento, eu coloco ele como revisão 0, porque eu sei que a partir dali, qualquer atualização que eu fizer, eu vou ter a revisão 1, a revisão 2 e por diante. E quando eu quiser voltar para o projeto original, eu sempre vou saber que a revisão 0 foi o projeto matriz. A parte de importar e exportar documentos. Aqui eu consigo importar algum documento dessas extensões aqui e aqui eu consigo exportar para outros programas. Publish. Essa parte aqui é a parte de enviar documentos por e-mail. Eu vou ter a parte de print, que é a parte de impressão, e a parte de utilitários, onde eu tenho algumas opções como o Purge, que faz a limpeza dos documentos, o Recover, que é a recuperação de documentos, entre outras opções. A opção Close, eu fecho o documento atual, ou seja, eu tenho um documento e aí eu vou fechar ele. É a mesma coisa que eu apertasse esse botão aqui, eu fecho o documento que eu estou utilizando. Aqui nós temos as opções de configurações do AutoCAD e caso eu queira sair do AutoCAD, é essa opção aqui, ou eu também posso apertar nesse xizinho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o menu de barras, que é uma parte muito importante antes de começar os documentos. Vamos para o menu de opções e as nossas configurações básicas antes de começar o desenho? A primeira opção que a gente tem aqui é a mudança de cor da área gráfica. O atalho que eu vou utilizar hoje vai estar nesse parágrafo aqui. Para abrir o menu de opções, como eu já falei anteriormente, vocês podem vir aqui no menu e apertar em opções ou digitar OP e apertar a tecla Enter. Ele vai abrir essa tela inicial. Para mudarmos a cor do fundo, nós temos que ir na opção Display. A primeira aba é Files, a segunda aba é Display. Então, eu vou apertar na aba Display e vou na opção Colors. Aqui na opção Colors, eu vou ter a opção Color. E aí, eu vou escolher o tom do fundo que eu quero utilizar. O ideal é sempre que vocês utilizem tons escuros, ou seja, preto ou um cinza. Nunca coloquem cores coloridas, onde vão contrastar com as layers futuramente e também por conta da incidência de luz, porque depois de um tempo, a incidência de luz do computador, ela começa a incomodar os olhos. Então, é por isso que nós colocamos o fundo escuro para causar menos incômodo possível. Já selecionei a minha cor, eu vou apertar em aplicar e fechar. Pronto. A cor de fundo da minha tela já foi alterada. Toda essa configuração vai estar explicada passo a passo na apostila. A segunda opção que nós temos aqui
é a opção de Save. Para entrarmos na opção de Save, nós vamos clicar na aba Open and Save. É importante vocês entenderem a configuração da versão do seu AutoCAD. Como vocês viram na primeira aula, eu baixei o AutoCAD 2021 para trabalhar com vocês. Mas vocês podem ver que o save da minha máquina, ela está em 2000. Por que isso? Nós temos várias versões aqui do AutoCAD para salvar, de 2000 até 2018. Então, o importante para vocês entenderem é que as versões mais atuais do CAD, elas sempre vão abrir as versões mais antigas. Mas as versões antigas, elas não abrem as versões atuais, pois elas ainda não foram atualizadas para aquele programa. Então, o ideal é que sempre você deixe numa versão mais baixa. Quando eu aprendi o AutoCAD, eu aprendi na versão 2008. Então, é por isso que eu uso na versão 2000, que era a versão mais baixa que a minha na época. Eu acredito que hoje, seguramente, vocês podem deixar na versão 2010, caso não queira deixar na versão 2000. O importante é que o código de save sempre seja esse, AutoCAD LT, e o final seja o DWG, que é o formato de arquivo editável do AutoCAD. Feito isso, toda vez que o seu arquivo salvar, ele vai sempre salvar no formato mais antigo, sem você ter a preocupação se ele vai abrir ou não em outra máquina. Toda vez que nós estamos trabalhando com o AutoCAD, ele vai fazer um save automático nos arquivos temporários. Então, o importante é vocês configurarem esse tempo para caso aconteça algum imprevisto do computador de vocês desligar, ou acabar a luz, ou acabar a bateria, ou o próprio programa der algum erro, você consiga recuperar esse arquivo nos próprios arquivos temporários do AutoCAD. Esse padrão de fábrica, ele vem como 10 minutos. Vocês podem ver que no meu eu coloquei 5 minutos. Mas eu posso colocar esse tempo em uma quantidade menor? Claro que vocês podem, isso vai da configuração de cada um. Porém, lembrando que se você diminuir esse tempo, você tem mais arquivos salvos na memória do seu computador. Então, o ideal é que isso seja um tempo curto, mas que seja um tempo de prevenção, porque não é sempre que vocês vão utilizar essa técnica, é só por uma questão de emergência. Lembrando que tudo isso que eu expliquei, ele vai estar aqui na minha apostila. Vamos falar agora sobre alterar o local de backup. O local de backup é em relação à configuração daqueles arquivos temporários que a gente já citou anteriormente. Então, ele vai estar nessa pastinha aqui, que é a primeira pasta amarela depois desses itens brancos, para caso vocês não consigam encontrar, é o Automatic Save File Location, a pasta, o diretório onde vão ficar salvos os nossos arquivos temporários. Vocês podem ver que ele tem um caminho. Quando eu clico nele uma vez, eu seleciono. Quando eu clico novamente, eu consigo copiar esse caminho. Se eu clico nele duas vezes, ou seja, duplo clique, ele vai abrir nas pastas do meu computador e eu posso mudar essa direção onde eu consigo acessar esses documentos mais rapidamente. O que eu sempre aconselho a vocês, se vocês tiverem dificuldade de copiar aquele link e colar no computador de vocês, o que vocês podem fazer? Vocês criem uma pasta na área de trabalho ou nos documentos com o nome que vocês vão lembrar. Então, por exemplo, AutoCAD, ajuda, emergência, algo que vai remeter a vocês aos arquivos perdidos. Então, vocês conseguem acessar com tranquilidade e aqui é só você selecionar essa pasta e ela vai aparecer nessa configuração. A mesma coisa vai acontecer quando nós quisermos definir o arquivo de CTB, que é aqui no Plot Location. Ou vocês pegam esse caminho e salvam uma CTB dentro dessa pasta, ou vocês vão mudar o caminho onde vocês querem que o AutoCAD encontre a CTB de vocês. Antes que vocês se perguntem, mas o que é a CTB? A CTB
é o arquivo de configurações das nossas layers, ou seja, ela que vai organizar as nossas espessuras de cotas, de texto, linhas, mas a gente só vai ver isso um pouco mais à frente. Configurado tudo, vocês podem aplicar, para ter certeza que todas as configurações que vocês fizeram foi aplicada, e ok, que vocês vão voltar automaticamente para a área de trabalho. Na apostila, está falando sobre o arquivo de template, que é onde você consegue salvar as configurações do CAD, suas cotas, seus textos, suas layers. Mas como a gente ainda não tem nada pré-definido, então nós vamos deixar esse conteúdo para uma próxima aula. Eu espero que todos tenham gostado da aula e tenham conseguido entender como fazer as configurações iniciais do AutoCAD. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou me procurar. Até a próxima, beijos e tchau, tchau!